Boa noite, Priscila. Boa Obrigada por noite. aceitar nosso convite. É um Muito prazer. bacana falar com você. É sempre um prazer poder participar. Bacana. Vou fazer aqui então uma apresentação da Priscila, falar um pouco sobre a Roga Investimentos. Aí, Priscila, você pode complementar também, se eu esquecer de falar alguma coisa. E depois a gente entra aí no nosso tema, que é o que comprar, o que vender, que é o que você faz aí todos Isso. os dias, nesse cenário aí bastante desafiador. Como é que vocês estão operando, o que vocês estão fazendo, tá? Tá ótimo. Um eco aqui. Então, ó, Priscila, sou fã da Priscila, pessoal. Priscila, além de gestora, ela é mãe de 3 meninas e triatleta. Como é que você está fazendo para treinar Tá nesse... complicado. Tá É, tá complicado? complicado, tá complicado. É. Assim, Mas a tem... parte... Ah, Alguma coisa a gente tenta fazer em casa, né? aham, Agora tá voltando a liberar, tem que correr na rua de máscara. é. O ciclismo dá para fazer, mas a gente teve que deixar um pouco de lado nessa fase da pandemia. É, né? Principalmente ali no começo, mas agora já está voltando. Muito bacana. Sou fãzona. Como é que Brincando. você consegue? Não sei como, mas tudo bem. Uma hora a gente bate outro papo para contar esse seu lado aí. Bom, a Roga Investimento foi fundada em 2004, né, Priscila? Isso. Depois passou por várias mudanças, mas o produto que a gente tem hoje na plataforma, o Rogan Absoluto, fim, ele já é o produto que vocês trabalhavam lá desde 2004, certo? Isso, ele é o mesmo produto desde 2004. Na Tá. verdade, a gente só passou por uma mudança de nome na companhia, por causa de uma reestruturação societária, mas a equipe que toca o fundo, e o fundo é o mesmo desde 2004. Então já também tem aí um grande, né, um longo histórico de rentabilidade. E a Priscila é sócia, começou a carreira em 99 como gestora de renda fixa, então ela já passou por renda fixa também, trabalhou no Citibank, no Bilbao Vizcaya, e depois foi para a Victoire, né, que fazia Isso. análise de ações em 2005 e desde 2008 já está na cogestão do fundo, nesse fundo de gestão que tem a gestão local, tá certo? Isso. Foi um processo, né? Comecei como analista, em 2008 eu assumi a gestão da carteira. Tá. O que mais você quer falar aqui como a gente tem pouco tempo e eu tenho tantas perguntas para te fazer, e o pessoal que também vai participar aí vai mandar perguntas, eu trouxe assim os principais pontos, mas tem algo mais que você gostaria de destacar que eu não falei? Eu acho que é assim, eu acho que é isso. Eu tenho um background, né? Uma história de renda fixa, fazendo renda variável já faz agora mais de 15 anos, né? Focada exclusivamente na renda variável. E eu gostaria de adicionar também que a gente começou a olhar a América Latina em Boa. 2015 e investir em Uhum. América Latina também na estratégia a partir de Uhum. 2015. Então, a gente vai falar um Tá. pouquinho da estratégia. Uhum. O carro-chefe continua sendo o Brasil, mas a gente tem esse componente de diversificação e possibilidade de investir nos outros mercados de América Latina e nos veículos, né, de empresas da América Latina, até na Bolsa de Nova York, traz esse componente adicional de expansão do universo de investimento e diversificação para a carteira. Tá. Então, nosso tema, como eu falei, o que comprar, o que vender. Priscila, vamos começar aí. O que mudou na gestão durante essa pandemia e como é que vocês estão olhando para frente? Tá. O Vamos lá, começar. processo, Isso. Não, ótimo. Acho que puxando um pouquinho mais, até porque eu falei de América Latina, trazendo um pouquinho mais dos últimos 2, 3 anos, a gente passou por um momento nos últimos anos onde você tinha, a Argentina tinha muitos catalisadores positivos, 2015, 16, 17, a gente olhou bastante de perto a Argentina, porque o Brasil estava, né, numa situação econômica complicada, a gente olhou o México, estava acontecendo muita coisa, mas desde a eleição em 2018, Brasil foi a grande oportunidade que a gente vinha no mercado acionário e uma perspectiva de crescimento de lucros e muita oportunidade na Bolsa. Então, a gente está bem focado em Brasil.
na carteira desde 2018. A gente começou o ano, como todo mundo, muito otimista com o que a gente estava vendo de cenário global e também de Brasil, né? Em algum momento, no começo do ano, a gente começou a se questionar de valuations, então a gente tinha, na realidade, uma cabeça muito positiva para o cenário macroeconômico, mas o mercado já tinha andado bastante, então a gente já estava se questionando um pouco a questão de valuation da Bolsa Brasileira. No Carnaval, a gente começou a ter uma preocupação um pouco antes do Carnaval com o coronavírus e a gente fez um movimento bastante acertado na quarta-feira de cinzas. Então, na quarta-feira de cinzas, a gente identificou que, na verdade não adivinhou, mas a gente identificou que poderia, ou a gente imaginou que poderia ser um problema maior do que o mercado estava precificando. Então, naquele momento... logo após o Carnaval, a gente decidiu reduzir bastante as posições da carteira. E, na verdade, não é só a redução das posições, mas o tipo de posição que a gente tinha na carteira. Então, a gente acabou migrando. A gente tinha muito crescimento doméstico, empresas focadas, né, no mercado local, onde era a grande aposta do ano de 2020, e migrou um pouco mais para empresas mais defensivas. A gente comprou um pouco de commodities, algumas empresas que tinham um componente de dólar. Então, isso foi um movimento muito acertado que a gente fez naquele momento, porque a Bolsa caiu 40% e a gente caiu 2% no fundo. Então, foi um movimento muito acertado naquele momento de não só reduzir posições, mas migrar para esse cenário mais desafiador que a gente estava vendo. Ao longo de março, o mercado parecia muito barato, a gente simulava todos os modelos, parecia muito barato, mas a gente continuava tendo dúvidas se quanto mais tempo a pandemia continuaria, qual seria o impacto efetivo nos lucros das empresas. Essa era uma preocupação que a gente tinha, mas por outro lado, a gente começou a debater muito, e acho que é o grande tema que todo mundo debate hoje, que é essa enxurrada de dinheiro nos mercados, né? Então, a gente tem baixíssimas taxas de juros globalmente. Muito do que a gente está vendo, a gente discute muito Brasil, pessoa física, a gente vai falar um pouco disso, de fluxo de bolsa, mas a gente está vendo isso globalmente. Taxas de juros muito baixas, uma injeção de dinheiro muito grande no mercado. Para onde esse dinheiro vai? Esse dinheiro vai para a bolsa. Então, a gente passou a falar, eu vou não olhar o ano de 2020, porque eu sei que os lucros das empresas em 2020 vão ser prejudicados, e em alguns setores muito prejudicados, mas a grande verdade é que o universo das empresas listadas em bolsa não reflete a economia, não reflete o PIB. A gente tem na bolsa as maiores empresas, as mais capitalizadas, as com mais acesso a crédito. Então, é quase um universo paralelo dentro da economia brasileira. E nesse cenário mais desafiador, quem tem mais força e quem tem mais fôlego acaba saindo da crise melhor. Então, as empresas tendem a ganhar, as pequenas e médias empresas mais endividadas tendem a quebrar, e essas empresas tendem a ganhar market share. Então, a gente passou a ficar bem mais positivo com o mercado a partir de março e abril. E o que a gente vê agora, né? A gente já antecipando um pouco, não sei se você vai me fazer essa pergunta, mas não, pode falar. Importante discutir isso. A gente tem discutido um cenário que acho que a gente tem dois grandes temas agora quando a gente fala em mercado local e valor, e valuation do mercado, se está caro, se está barato. O primeiro tema é esse tema que a gente falou de liquidez abundante, né? Não ter onde investir, né? Com taxa de juros baixíssima, o mercado se torna a alternativa natural dos investimentos das pessoas físicas, dos investidores institucionais. E isso, pensa que o mercado bolsa de valores nada mais é do que uma relação de oferta e demanda, né? Então, você tem, na realidade, uma oferta que está relativamente estável de papéis. Obviamente, a gente está tendo uma série de follow-ons, de IPOs, a gente vem trazendo uma série de outros papéis no mercado, mas uma demanda por esses ativos que cresceu muito. Então, é natural que você tenha uma expansão de múltiplo, você tenha os valuations se esticando, né? Isso a gente está vendo globalmente, e fica muito fácil quando a gente identifica, por exemplo, dando um exemplo bem claro do nosso vizinho Chile, né? O Chile sempre foi o país da América Latina que negociava
aos valuations mais caros, né? As empresas, olhando em múltiplos, né? Quanto que a empresa negocia em relação ao lucro que ela gera, sempre foi o mercado mais caro disparado da América Latina. Mas por quê? Porque existem restrições específicas no Chile para os fundos de pensão investirem fora do país. Então, todo o dinheiro acaba fluindo para o mercado de ações local. E isso traz os múltiplos para um patamar mais alto, os preços das ações para um patamar mais alto. E isso que a gente está vendo, tanto no Brasil como a gente está vendo globalmente, a gente está vendo isso no S&P também. Uhum. E o segundo ponto é a aceleração desse processo de tecnologia que a pandemia trouxe, né? Então, a gente vê uma mudança estrutural. O que aconteceria em 10 anos aconteceu provavelmente em 6 meses, né? Então, isso traz uma mudança de competitividade para muitas empresas. Uhum. E nesses setores, usa-se muito uma expressão que fala winner takes it all, que na verdade, a empresa ganha tanto market share, tanta competitividade, tanto a liderança naquele segmento, que é muito difícil um competidor conseguir competir ou ganhar espaço dela. É muito fácil pensar na Google. Quando que uma empresa... Imagina, não adianta você lançar um outro serviço parecido com a Google. A Google hoje é muito dominante. Então, ela tende a cada vez mais consolidar esse mercado. E tem discussões até de se... isso seria até uma outra classe de ativos, né? Essas FANGs, que eles chamam as empresas de tecnologia. Então, tudo isso para dizer o quê? Não adianta só olhar os lucros das empresas em 2020, em 2021. A gente vive um cenário muito diferente do que a gente viu na história. Não adianta olhar preços históricos, múltiplos históricos, porque a gente está vivendo um contexto muito diferente. E isso pode ser só um começo de um ciclo de alta da Bolsa. A gente tem taxas de juros muito baixas no Brasil e no mundo, mas principalmente no Brasil, que vieram para ficar por muito tempo. Então, esse é só o início de um processo. Então, a gente está bastante positivo com esse cenário de médio e longo prazo para a Bolsa, porque você deve continuar tendo uma apreciação dos ativos, né, ativos reais e os ativos da Bolsa, por um horizonte de médio e longo prazo. Tá. Pelo que você falou, né, vamos dizer, os fatores de risco, as variáveis que vocês usam para fazer a precificação mudaram. A forma, o modelo de precificação de vocês foi alterado? Vocês mudaram isso? Eu não diria que a gente faz o modelo de precificação, não, na verdade, porque existem duas formas, basicamente, quando a pessoa vai compor uma carteira de ações, né? Tem o que eles chamam de bottom-up e top-down. Ou você começa pelo cenário macro, né? E aí você vai definir qual é o seu cenário macro de juros, de câmbio, e a partir deste cenário macro você seleciona ações. Não é isso que a gente faz. A gente faz o que é chamado de pesquisa fundamentalista. A gente olha as empresas, analisa as empresas, quais são os resultados esperados para cada uma dessas empresas. Então, a forma de avaliar não mudou. O que mudou é que a vida inteira, e o mercado sempre olha quanto eu vou pagar para uma empresa de commodities, né? Se a gente vai falar em termos de taxa de desconto ou de múltiplos, ou para um banco, olha-se muito, quanto vale um Itaú, né? Quanto que negociou Itaú no passado? Na média dos últimos 20, 30 anos, 11 vezes os lucros, 12 vezes os lucros, ou 2 vezes, né, o book value, né, que é o valor da empresa. Quanto negociam os bancos lá fora, né? Então, você olha mais ou menos essas métricas para estabelecer quanto você tem que pagar para um Itaú, quanto é o valor justo do Itaú. Essa metodologia não mudou, mas o que acontece? Existem setores que têm uma taxa de crescimento e essa mudança tecnológica traz uma importância relativa na economia muito diferente. Então, quanto vale uma Amazon? Quanto vale uma Google? Hoje você não tem muita referência, porque quanto vale o Mercado Livre? Né? Quanto o Mercado Livre representava do varejo brasileiro 5 anos atrás? Quanto o Mercado Livre representa hoje? Né? Então, na verdade, a grande preocupação que a gente tem
a frase em inglês é not underpay for growth, que é não pagar pouco pelo crescimento, entender que empresas de crescimento, onde tem crescimento de lucro, onde tem ganho de market share, elas tendem a ser premiadas nesse cenário. E se você for muito conservador enquanto você está disposto a pagar por essa companhia, você pode perder o bonde, perder o trem. Então, eu diria que não é que mudou a metodologia, Tá. mas mudou a forma que a gente olha quanto que vale esses negócios disruptivos num cenário como esse. Tá, entendi. E em termos de setores, quais são os setores que vocês estão avaliando, que estão sendo duramente afetados, que vocês estão considerando para comprar ou para vender? Os assim, mais afetados, o mais afetado de cara, né, de todos é o setor de turismo, né? Uhum. Mas a gente tem as aéreas e a gente tem uma CVC listada na bolsa. Então, na verdade, por exemplo, para as aéreas, a gente tem uma dúvida: a economia vai recuperar, mas o turismo vai levar mais tempo para recuperar, principalmente o turismo internacional. O que a pandemia trouxe de digitalização, isso que a gente está fazendo agora, né? Eu me lembro de ir para o Rio só para ir fazer uma reunião com vocês lá. Então, esse cenário mudou, né? Então, essa tecnologia e essa proximidade, na verdade, trouxe uma ruptura nesse setor de turismo. E lembrando que o setor aéreo dependia muito do viajante a negócios e não só de turismo. Então, na verdade, essa queda na demanda, né, esse volume que eles perderam, eles não vão recuperar mesmo quando a economia recuperar. E aí você tem problemas específicos das aéreas, que elas estão sendo ajudadas pelo BNDES, mas tem uma dúvida de quanto do valor da companhia fica com quem detém o crédito, quanto detém a dívida e quanto detém ações. Então, é um setor que a gente ainda olha com cuidado, apesar de ser muito afetado, ter caído muito, a gente tem uma certa cautela. O segundo setor que nem é tão afetado pela pandemia em si, mas é afetado pela tecnologia e que a gente tem olhado e muito tem se debatido, é o setor de bancos, né? O setor de bancos não necessariamente foi afetado pela pandemia, mas todo esse ganho e a inserção de tecnologia na mente das pessoas, seja via e-commerce, seja as fintechs, trouxe uma percepção de risco, né, para esse setor maior do que tinha antes. O crescimento das plataformas como a Orama traz um risco para os bancos tradicionais, mas é um setor que caiu muito, né? Então, os valuations estão muito descontados do setor de bancos. O setor de bancos paga dividendos. E dividendos, nesse contexto, é importante. Lembrando que com uma taxa de juros de 2%, a Bolsa brasileira hoje tem um dividend yield, né? Paga, na média, 4% de dividendo. Então, compensa se você pensar, o que vale mais a pena? Você ter um CDI a 2% ou um Banco Itaú a 4%? Né? Sendo que ele está bastante barato. Existe uma visão nossa de que sim, as fintechs causam uma disrupção, mas essa disrupção provavelmente ela é no médio e longo prazo e não no curtíssimo prazo. No curtíssimo prazo, a gente tem preocupações com a taxa de juros mais baixa, que reduz o spread, e com as provisões, porque muito tem se empurrado, né? O que acontece? O banco tem uma pessoa que está devendo. Está devendo há 90 dias. Em vez dela provisionar, ela dá prazo para esse devedor. Então, a gente não tem hoje a sensibilidade, ninguém tem a sensibilidade de qual é a real inadimplência dos bancos hoje, porque muitos dos prazos foram estendidos. Então, é um setor que a gente está olhando, tem alguma posição, porque a gente acha que tem dividendos e está relativamente barato e que o efeito está mais no longo prazo. Tá. Um outro setor, aí olhando para a ponta, né, negativa vendida, um que a gente não gosta é o setor de shoppings, né? A gente acha que o que aconteceu, fazendo um paralelo, eu vou fazer também um paralelo com o setor de bancos, o que aconteceu é que na recuperação de mercado, os shoppings recuperaram uma boa parte, né? Mas é uma história parecida com a de bancos, porque o que acontece? O que o shopping prefere?
o shopping prefere que aquele lojista entregue a loja de volta ou que não pague o aluguel, né? Então ela fala assim, não me paga o aluguel se você fica aí. Mas qual é a capacidade financeira desse lojista se sustentar? E o e-commerce traz um grande risco para os shoppings, né? Então, a gente tem uma geração, principalmente uma geração, acho que de 40 para cima, de pessoas que tinham um certo preconceito de comprar na internet, o medo do cartão de crédito, não sei se vai chegar. E o que aconteceu na pandemia de ser obrigado a comprar online vai trazer, na verdade, um volume muito grande para o comércio online em detrimento dos shoppings. Então, a gente acha que não está contemplado exatamente nos preços dos shoppings hoje, alguns mais, outros menos, o cenário desafiador que elas vão enfrentar pela frente. Então, shopping é um setor que a gente está vendido porque a gente não acredita no preço das ações em comparação ao cenário que elas devem enfrentar para frente. Então, esse exemplo de três impactados que a gente não tem posição, um que a gente tem posição comprada e um que a gente tem posição vendida. Tá. Você falou que é um novo, né? A gente está entrando num novo mundo, pelo que eu entendo. A gente tem que olhar, se a gente não perceber essa mudança, a gente pode ver, pode deixar passar oportunidades. Peraí, agora eu perdi aqui. Você acha que esses IPOs, esses follow-ons que você também falou, estão vindo no momento certo? Será que como é que você está analisando esses IPOs que estão vindo? E vocês estão entrando neles? Vocês estão vendo oportunidades? Vocês acham que estão caros? Como é que vocês estão olhando essa onda aí? Porque tem muita coisa acontecendo, né? Tem muitos eventos aí já agendados. Aí é caso a caso, Sandra, porque na verdade a gente está vendo aquela análise fundamentalista que vocês fazem. É o momento certo? Eu acho que do lado das empresas é sim o momento certo, porque existe uma demanda latente por pessoas que querem investir na bolsa, né? Também está barato, né? Se você pensar, o custo do crédito também não é muito caro. Mas existe uma janela de oportunidade para quem queria, né? Existe, né? Quando a gente olha na estrutura de capital das empresas, sempre existe uma estrutura ideal entre o quanto é ações, quanto é dívida. Então, existe uma janela de oportunidade para quem não está acessando o mercado de capitais, acessar o mercado de capitais via ações. A gente está olhando muito seletivamente, por quê? Porque existem histórias que, sim, estão, na verdade, vindo nessa onda com valuations e com preços muito esticados. Então, a gente precisa olhar caso a caso. Se você tem no mesmo setor, né, empresas, uma que já está listada em bolsa, que você já conhece o histórico da companhia, você já acompanha há muito tempo, você conhece o management, o estilo de gestão, e uma outra empresa que está vindo ao mercado agora, né? Que obviamente você vai analisar os dados históricos delas, mas que você não conhece o track record, não justifica você pagar o mesmo valuation para as duas. É preferível você investir naquela que você já conhece. Então, na nossa cabeça, justifica você, uma empresa nova que vem ao mercado, ter algum tipo de desconto em relação àquela que você já... sobre condições iguais, né? Condições de temperatura e pressão, empresas iguais, de qualidade igual, deveria ter um desconto. Então, a gente olha sim, a gente não tem preconceito, a gente olha, mas a gente acha que tem bastante oportunidade hoje nas empresas que a gente já conhece para pagar muito caro para uma outra empresa que está vindo ao mercado. Entendi. Tem uma pergunta aqui do Felipe. Quais os produtos que o fundo abrange na carteira, além de ações? Acho que ele está querendo saber se vocês também fazem juros e não, câmbio, a gente né? só faz exclusivamente ações, né? O fundo, na verdade, ele é um fundo que está categorizado dentro da categoria long bias, né? Por que long bias? Porque, na verdade, ele tem uma flexibilidade para estar posicionado na bolsa. A gente monta posições compradas e posições vendidas. Sempre com essa ótica de gerar retorno. Então, eu vou comprar papéis que eu acredito que vão subir
e eu vou vender, ficar vendido, né, em papéis que eu acredito que devam cair ou devam subir muito menos do que as posições compradas que eu tenho. Qual é a exposição ao mercado que o fundo tem? Ele, na verdade, ele é uma resultante do equilíbrio dessas duas forças. Se eu tenho hoje, por exemplo, eu vejo muita oportunidade de ganhar dinheiro nas posições compradas e pouca oportunidade de ganhar dinheiro nas posições vendidas, a carteira acaba ficando mais comprada. Se eu tenho muita opção de ganhar dinheiro nas posições vendidas e na posição comprada, ele acaba ficando mais neutro. Por quê? Porque a gente não quer bater a bolsa. Ele é um fundo que, como o próprio nome diz, ROGAN absoluto, a gente quer entregar retornos absolutos para o investidor. Então, a minha meta de retorno é dar 10% de retorno ao ano, todos os anos, independente da direcionalidade do mercado. E quando a gente olha o histórico do fundo, a gente tem 15 anos de histórico, a gente tem, nestes 15 anos, a gente entregou um retorno que é o dobro da bolsa, com metade da volatilidade da bolsa. Então, sobre uma relação de risco-retorno, ela é muito atrativa. Então, as pessoas me perguntam, ele é um fundo bom para eu investir só quando a bolsa vai subir? Não. Mesmo nos anos que a bolsa caiu, a gente também entregou os retornos absolutos que a gente se propõe dentro dessa estratégia. Mas a gente só faz ações. Posições compradas, posições vendidas. O caixa está em CDI e nem crédito a gente faz. Não faz juros, não faz câmbio, não faz outras classes de ativo que não ações. Tá. Antes da gente passar para eu quero fazer umas perguntas sobre o investidor, o comportamento do investidor, mas eu queria fechar aqui com as posições do fundo. Dá uma visão geral e principalmente o que está em América Latina. Como é que vocês estão posicionados hoje em América Latina? Quais os principais países? Tá ótimo. A gente tem hoje na carteira uma posição comprada, net long, né? Uma posição comprada líquida de 80%. Desses 80%, 20 pontos percentuais, né? 20% vem fora do Brasil. Lembrando que a gente tem essa limitação, né? Ele é um FII do mercado local, então a gente tem uma limitação de 20% fora do Brasil. Né? Tá. Esses 20% entram tudo que é América Latina, mas entra, por exemplo, uma XP também, né? Porque a XP está listada em Nova York e o fundo que é local, né? Só pode fazer investimento em ações domésticas, não pode comprar uma XP. Então, nesse limite entra para a gente uma XP. Tá. A nossa maior posição do fundo, fora de América Latina, aí, considerando todas as posições do fundo, é uma empresa chamada Globan. Globan é uma empresa de tecnologia que foi fundada na Argentina, só que hoje ela é uma empresa global, né? Apesar de ter sido fundada na Argentina, 95% das receitas da Globan vem do resto do mundo, só 5% das receitas da Globan são geradas na Argentina. É uma empresa que trabalha em toda a cadeia de digitalização das companhias. Então, desde do planejamento de como eu vou digitalizar a companhia, até a implementação, os sistemas e depois o monitoramento, o acesso ao cliente. E ela tem grandes clientes mundialmente. Então, a Globan foi a primeira empresa que forneceu tecnologia para a Google fora dos escritórios da Google. A Globan, para quem tem filhos e visita a Disney, a Globan foi que faz todos os serviços digitais da Disney. Então, Fast Pass, a pulseirinha Magic Band, aquele aplicativo que você marca o seu lugar na fila, tudo isso foi feito pela Globan. A Globan é fornecedora das maiores empresas de games hoje. Games está crescendo muito. Então, FIFA, quem tem filho homem. O FIFA, quem faz a tecnologia do jogo da FIFA é a Globan. Os bancos americanos, né, os aplicativos dos bancos americanos, JP Morgan, é a Globan que faz. Então, é uma empresa muito global e que está crescendo muito e tem esse know-how de trabalhar em toda a cadeia da regionalização. Eu tive na Globan a primeira vez em 2016, no escritório da Globan em Buenos Aires, e é uma posição que a gente está comprado desde então. Essa posição quintuplicou, né, nesses anos, e a gente continua acreditando nessa posição, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo agora de crescimento de tecnologia nas empresas. Então, é a maior posição que a gente tem hoje na carteira. Legal. A gente tem nesse tema de tecnologia, e-commerce,
A gente tem Mercado Livre, como eu comentei, que também é uma posição de fora do Brasil. E a gente tem XP. Então, essas são posições de tema tecnologia que estão fora de Brasil. Tá. E a última posição de fora de Brasil que a gente tem é uma posição de México. Chama-se Vesta. É uma empresa que se parece com a Brasil Properties, né, brasileira. Ela, na verdade, ela faz aluguel de galpões comerciais no México, mas para empresas americanas. Então, todas as empresas automobilísticas ou de eletroeletrônicos americanas que produzem no México alugam os galpões, que são galpões feitos exclusivamente para essas companhias na fronteira do México. Então, é uma empresa que, apesar de estar no México, depende muito de economia americana e todas as receitas dela são em dólar, porque os aluguéis dessas empresas multinacionais americanas são precificados em dólar. Então, a empresa aqui a gente tem uns 4% na carteira, que está no México, mas tem essa exposição à indústria norte-americana. Então, essas são as posições que a gente tem fora de Brasil. E aí, em Brasil, a gente gosta, comentei, a gente gosta muito de commodities, a gente acha que tem um driver de investimentos de infraestrutura na China que estão crescendo bastante. Então, a principal posição que a gente tem é Vale. E dentro de e-commerce ainda, de tecnologia, a gente continua gostando de Magazine Luiza. E a gente adicionou recentemente, trocou um pouco de Magazine Luiza e Mercado Livre por lojas americanas, que a gente adicionou recentemente na carteira também. Tá. E do lado vendido? Do lado vendido, a gente tem, como eu comentei, malls, né? A gente tem uma posição grande vendida em BR Malls. A gente tem uma posição vendida em Ambev, que está enfrentando um cenário bastante desafiador há algum tempo já em função de aumento de competitividade das cervejas artesanais, dificuldade em colocar preço e um cenário bastante desafiador com a pandemia agora, em função de 55% do volume da Ambev em bares e restaurantes. Então, a pandemia trouxe, né, um desafio muito grande para a companhia e é uma posição que ela não é que ela é horrível, mas ela tende a sofrer mais ou andar menos neste cenário do que todas essas outras empresas que tendem a surfar melhor essa recuperação. Tá. São 2 exemplos de posições vendidas. Vendidas, bacana. Então, hoje a posição líquida é de 80%? 80%, isso. A posição líquida 80%, ok. Falamos das principais posições. Agora, o que eu queria te perguntar em relação ao investidor, Priscila, a gente está no cenário de juros baixos, a gente está vendo aí como você explicou no começo, que eu achei que foi bem, bem bacana, bem didático, né? Que bolsa também é oferta e demanda. Então, a gente realmente está vendo aí muitos investidores chegando à bolsa pelos IPOs ou por não ter outras alternativas, outras opções, mas existem riscos ainda, o cenário ainda é de adversidades. A gente vai enfrentar volatilidade aí para frente. Como é que vocês estão vendo essa chegada desse investidor que não tem tanto conhecimento? Qual mensagem, o que vocês gostariam aí de dividir com esse investidor? Eu acho que o passo intermediário, né? Eu acho que são duas dicas que eu dou. Na verdade, é muito difícil, e eu tenho muitos amigos, você pode imaginar, isso deve acontecer com você também, que falam, que papel eu compro hoje? Né? Aí o que acontece? Você fala, né? Tá bom, compra, né? E aí, né? Mercado Livre ou Globan. Globan, pois é. Né? Mas o que acontece? O mercado financeiro, ele é um mercado dinâmico, né? E as coisas vão mudando, a companhia estava indo numa direção e não é que para a ação começar a cair ou começar a não andar bem, não é que ela vai começar a andar mal, basta você ter um desalinhamento de expectativa do mercado. Então, se o mercado está com expectativa... Olá, pessoal, boa noite. Estamos aguardando aí a Priscila entrar. Oi, Priscila. Olá. Boa noite, tudo bem? Eu esqueci de pôr o fone. Espera aí. Sempre falta alguma coisa. Não. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem?
Eu tô te ouvindo bem, mas é melhor eu pôr aqui. Ai, meu Deus. Sempre. Eu tinha feito aqui. O que tá faltando? Achei que não tá faltando nada hoje, mas tá. Boa noite, Priscila. Boa Obrigada noite. por aceitar nosso convite. É um Muito prazer. bacana falar com você. É sempre um prazer poder participar. Bacana. Vou fazer aqui, então, uma apresentação da Priscila, falar um pouco sobre a Roga Investimentos. Aí, Priscila, você pode complementar também, se eu esquecer de falar alguma coisa. E depois a gente entra aí no nosso tema, que é o que comprar, o que vender, que é o que você faz aí todos os dias, nesse cenário aí bastante desafiador. Como é que vocês estão operando, o que vocês estão fazendo, tá? Tá ótimo. Um eco aqui. Então, ó, Priscila, sou fã da Priscila, pessoal. Priscila, além de gestora, ela é mãe de 3 meninas e triatleta. Como é que você está fazendo para treinar nesse... Tá complicado. Tá complicado? Tá complicado, tá complicado. Assim, Mas tem alguma coisa a gente tenta fazer em casa, né? Uhum. Agora tá voltando a liberar, tem que correr na rua de máscara. O ciclismo dá para fazer, mas a gente teve que deixar um pouco de lado nessa fase da pandemia. Né? Principalmente ali no começo, mas agora já está voltando. Muito bacana. Sou fãzona. Como é que você consegue? Não sei como, mas tudo bem. Uma hora a gente bate outro papo para contar esse seu lado aí. Bom, a Roga Investimento foi fundada em 2004, né, Priscila? Depois passou por várias mudanças, mas o produto que a gente tem hoje na plataforma, o Roga Absoluto, ele já é o produto que vocês trabalhavam lá desde 2004, certo? Isso, ele é o mesmo produto desde 2004. Tá. Na verdade, a gente só passou por uma mudança de nome na companhia, por causa de uma reestruturação societária, mas a equipe que toca o fundo, e o fundo é o mesmo desde 2004. Então, já também tem aí um grande, né, um longo histórico de rentabilidade. E a Priscila é sócia, começou a carreira em 99 como gestora de renda fixa, então ela já passou por renda fixa também, trabalhou no Citibank, no Bilbao Vizcaya, e depois foi para a Victoire, né, que fazia análise de ações em 2005 e desde 2008 já está na cogestão do fundo, nesse fundo de gestão que tem a gestão local, tá certo? Isso. Foi um processo, né? Comecei como analista, em 2008 eu assumi a gestão da carteira. Tá. O que mais você quer falar aqui como a gente tem pouco tempo e eu tenho tantas perguntas para te fazer, e o pessoal que também vai participar aí vai mandar perguntas, eu trouxe assim os principais pontos, mas tem algo mais que você gostaria de destacar que eu não falei? Eu acho que eu acho que é isso. Eu tenho um background, né? Uma história de renda fixa, fazendo renda variável já faz agora mais de 15 anos, né? Focada exclusivamente na renda variável. E eu gostaria de adicionar também que a gente começou a olhar a América Latina em 2015 e investir em América Latina também na estratégia a partir de 2015. Então, a gente vai falar um pouquinho da estratégia. O carro-chefe continua sendo o Brasil, mas a gente tem esse componente de diversificação e possibilidade de investir nos outros mercados de América Latina e nos veículos, né, de empresas da América Latina até na Bolsa de Nova York, traz esse componente adicional de expansão do universo de investimento e diversificação para a carteira. Tá. Então, o nosso tema, como eu falei, o que comprar, o que vender. Priscila, vamos começar aí. O que mudou na gestão durante essa pandemia aí? E como é que vocês estão olhando para frente? Tá. O processo... Isso. Não, ótimo. Acho que puxando um pouquinho mais, até porque eu falei de América Latina, trazendo um pouquinho mais dos últimos 2, 3 anos, a gente passou por um momento nos últimos anos onde a Argentina tinha muitos catalisadores positivos, 2015, 16, 17, a gente olhou bastante de perto a Argentina,
porque o Brasil estava, né, numa situação econômica complicada, a gente olhou o México, estava acontecendo muita coisa, mas desde a eleição em 2018, Brasil foi a grande oportunidade que a gente vinha no mercado acionário e uma perspectiva de crescimento de lucros e muita oportunidade na Bolsa. Então, a gente está bem focado em Brasil, na carteira, desde 2018. A gente começou o ano, como todo mundo, muito otimista com o que a gente estava vendo de cenário global e também de Brasil, né? Em algum momento, no começo do ano, a gente começou a se questionar de valuations, então a gente tinha, na realidade, uma cabeça muito positiva para o cenário macroeconômico, mas o mercado já tinha andado bastante, então a gente já estava se questionando um pouco a questão de valuation da Bolsa Brasileira. No Carnaval, a gente começou a ter uma preocupação um pouco antes do Carnaval com o coronavírus e a gente fez um movimento bastante acertado na quarta-feira de cinzas. Então, na quarta-feira de cinzas, a gente identificou que, na verdade não adivinhou, mas a gente identificou que poderia, ou a gente imaginou que poderia ser um problema maior do que o mercado estava precificando. Então, naquele momento, logo após o Carnaval, a gente decidiu reduzir bastante as posições da carteira. E, na verdade, não é só a redução das posições, mas o tipo de posição que a gente tinha na carteira. Então, a gente acabou migrando. A gente tinha muito crescimento doméstico, empresas focadas, né, no mercado local, onde era a grande aposta do ano de 2020, e migrou um pouco mais para empresas mais defensivas. A gente comprou um pouco de commodities, algumas empresas que tinham um componente de dólar. Então, isso foi um movimento muito acertado que a gente fez naquele momento, porque a Bolsa caiu 40% e a gente caiu 2% no fundo. Então, foi um movimento muito acertado naquele momento de não só reduzir posições, mas migrar para esse cenário mais desafiador que a gente estava vendo. Ao longo de março, o mercado parecia muito barato, a gente simulava todos os modelos, parecia muito barato, mas a gente continuava tendo dúvidas se quanto mais tempo a pandemia continuaria, qual seria o impacto efetivo nos lucros das empresas. Essa era uma preocupação que a gente tinha, mas, por outro lado, a gente começou a debater muito, e acho que é o grande tema que todo mundo debate hoje, que é essa enxurrada de dinheiro nos mercados, né? Então, a gente tem baixíssimas taxas de juros globalmente, e muito do que a gente está vendo, a gente discute muito Brasil, pessoa física, a gente vai falar um pouco disso, de fluxo de bolsa, mas a gente está vendo isso globalmente. Taxas de juros muito baixas, uma injeção de dinheiro muito grande no mercado. Para onde esse dinheiro vai? Esse dinheiro vai para a bolsa. Então, a gente passou a falar, eu vou não olhar o ano de 2020, porque eu sei que os lucros das empresas em 2020 vão ser prejudicados, e em alguns setores muito prejudicados, mas a grande verdade é que o universo das empresas listadas em bolsa não reflete a economia, não reflete o PIB. A gente tem na bolsa as maiores empresas, as mais capitalizadas, as com mais acesso a crédito. Então, é quase um universo paralelo dentro da economia brasileira. E nesse cenário mais desafiador, quem tem mais força e quem tem mais fôlego acaba saindo da crise melhor. Então, as empresas tendem a ganhar, as pequenas e médias empresas mais endividadas tendem a quebrar, e essas empresas tendem a ganhar market share. Então, a gente passou a ficar bem mais positivo com o mercado a partir de março e abril. E o que a gente vê agora, né? A gente já antecipando um pouco, não sei se você vai me fazer essa pergunta, mas não, pode falar. Discutir isso. A gente tem discutido um cenário que acho que a gente tem dois grandes temas agora quando a gente fala em mercado local e valor, e valuation do mercado, se está caro, se está barato. O primeiro tema é esse tema que a gente falou de liquidez abundante, né? Não ter onde investir, né? Com taxa de juros baixíssima, o mercado se torna a alternativa natural dos investimentos das pessoas físicas, dos investidores institucionais. E isso, pensa que o mercado bolsa de valores nada mais é do que uma relação de oferta e demanda, né? Então, você tem, na realidade, uma oferta que está relativamente estável de papéis. Obviamente, a gente está tendo uma série de follow-ons, de IPOs, a gente vem trazendo uma série de outros papéis no mercado, mas uma demanda por esses ativos que cresceu muito. Então,
é natural que você tenha uma expansão de múltiplo, você tenha os valuations esticando, né? Isso a gente está vendo globalmente e fica muito fácil quando a gente identifica, por exemplo, dando um exemplo bem claro do nosso vizinho Chile, né? O Chile sempre foi o país da América Latina que negociava aos valuations mais caros, né? As empresas, olhando em múltiplos, né? Quanto que a empresa negocia em relação ao lucro que ela gera, sempre foi o mercado mais caro disparado da América Latina. Mas por quê? Porque existem restrições específicas no Chile para os fundos de pensão investirem fora do país. Então, todo o dinheiro acaba fluindo para o mercado de ações local. E isso traz os múltiplos para um patamar mais alto, os preços das ações para um patamar mais alto. E isso que a gente está vendo, tanto no Brasil como a gente está vendo globalmente, a gente está vendo isso no S&P também. Uhum. E o segundo ponto é a aceleração desse processo de tecnologia que a pandemia trouxe, né? Então, a gente vê uma mudança estrutural. O que aconteceria em 10 anos aconteceu provavelmente em 6 meses, né? Então, isso traz uma mudança de competitividade para muitas empresas. Uhum. E nesses setores, usa-se muito uma expressão que fala winner takes it all, que na verdade, a empresa ganha tanto market share, tanta competitividade, tanto a liderança naquele segmento, que é muito difícil um competidor conseguir competir ou ganhar espaço dela, né? Mas muito fácil pensar na Google. Quando que uma empresa... Imagina, não adianta você lançar um outro serviço parecido com a Google. A Google hoje é muito dominante. Então, ela tende a cada vez mais consolidar esse mercado. E tem discussões até de se... isso seria até uma outra classe de ativos, né? Essas FANGs, que eles chamam as empresas de tecnologia. Então, tudo isso para dizer o quê? Não adianta só olhar os lucros das empresas em 2020, em 2021. A gente vive um cenário muito diferente do que a gente viu na história. Não adianta olhar preços históricos, múltiplos históricos, porque a gente está vivendo um contexto muito diferente. E isso pode ser só um começo de um ciclo de alta da Bolsa. A gente tem taxa de juros muito baixas no Brasil e no mundo, mas principalmente no Brasil, que vieram para ficar por muito tempo. Então, esse é só o início de um processo. Então, a gente está bastante positivo com esse cenário de médio e longo prazo para a Bolsa, porque você deve continuar tendo uma apreciação dos ativos, né, ativos reais e os ativos da Bolsa, por um horizonte de médio e longo prazo. Tá. Pelo que você falou, né, vamos dizer, os fatores de risco, as variáveis que vocês usam para fazer a precificação mudaram. A forma, o modelo de precificação de vocês foi alterado? Vocês mudaram isso? Eu não diria que a gente faz o modelo de precificação, não. Na verdade, porque existem duas formas, basicamente, quando a pessoa vai compor uma carteira de ações, né? Tem o que eles chamam de bottom-up e top-down. Ou você começa pelo cenário macro, né? E aí você vai definir qual é o seu cenário macro de juros, de câmbio. E a partir deste cenário macro, você seleciona ações. Não é isso que a gente faz. A gente faz o que é chamado de pesquisa fundamentalista. A gente olha as empresas, analisa as empresas, quais são os resultados esperados para cada uma dessas empresas. Então, a forma de avaliar não mudou. O que mudou é que a vida inteira, e o mercado sempre olha quanto eu vou pagar para uma empresa de commodities, né? Se a gente vai falar em termos de taxa de desconto ou de múltiplos, ou para um banco, olha-se muito, quanto vale um Itaú, né? Quanto que negociou Itaú no passado? Na média dos últimos 20, 30 anos, 11 vezes os lucros, 12 vezes os lucros, ou 2 vezes, né, o book value, né, que é o valor da empresa, quanto negociam os bancos lá fora, né? Então, você olha mais ou menos essas métricas para estabelecer quanto você tem que pagar para um Itaú, quanto é o valor justo do Itaú. Essa metodologia não mudou, mas o que acontece? Existem setores que têm uma taxa de crescimento e essa mudança tecnológica traz uma importância relativa na economia muito diferente. Então, quanto vale uma Amazon? Quanto vale uma Google?
hoje você não tem muita referência, porque quanto vale o Mercado Livre, né? Quanto o Mercado Livre representava do varejo brasileiro 5 anos atrás? Quanto o Mercado Livre representa hoje, né? Então, na verdade, a grande preocupação que a gente tem, a frase em inglês é not underpay for growth, que é não pagar pouco pelo crescimento, entender que empresas de crescimento, onde tem crescimento de lucro, onde tem ganho de market share, elas tendem a ser premiadas nesse cenário. E se você for muito conservador enquanto você está disposto a pagar por essa companhia, você pode perder o bonde, perder o trem. Então, eu diria que não é que mudou a metodologia, Tá. mas mudou a forma que a gente olha quanto que vale esses negócios disruptivos num cenário como esse. Tá, entendi. E em termos de setores, quais são os setores que vocês estão avaliando, que estão sendo duramente afetados, que vocês estão considerando para comprar ou para vender? Assim, mais afetados, o mais afetado de cara, né, de todos é o setor de turismo, né? Uhum. Mas a gente tem as aéreas e a gente tem uma CVC listada na Bolsa. Então, na verdade, por exemplo, para as aéreas, a gente tem uma dúvida, a economia vai recuperar, mas o turismo vai levar mais tempo para recuperar, principalmente o turismo internacional. O que a pandemia trouxe de digitalização, isso que a gente está fazendo agora, né? Eu me lembro de ir para o Rio só para ir fazer uma reunião com vocês lá. Então, esse cenário mudou, né? Então, essa tecnologia e essa proximidade, na verdade, trouxe uma ruptura nesse setor de turismo. E lembrando que o setor aéreo dependia muito do viajante a negócios e não só de turismo. Então, na verdade, essa queda na demanda, né, esse volume que eles perderam, eles não vão recuperar mesmo quando a economia recuperar. E aí você tem problemas específicos das aéreas, que elas estão sendo ajudadas pelo BNDES, mas tem uma dúvida de quanto do valor da companhia fica com quem detém o crédito, quanto detém a dívida e quanto detém ações. Então, é um setor que a gente ainda olha com cuidado, apesar de ser muito afetado, ter caído muito, a gente tem uma certa cautela. O segundo setor que nem é tão afetado pela pandemia em si, mas é afetado pela tecnologia e que a gente tem olhado e muito tem se debatido, é o setor de bancos, né? O setor de bancos não necessariamente foi afetado pela pandemia, mas todo esse ganho e a inserção de tecnologia na mente das pessoas, seja via e-commerce, seja as fintechs, trouxe uma percepção de risco, né, para esse setor maior do que tinha antes. O crescimento das plataformas como a Orama traz um risco para os bancos tradicionais, mas é um setor que caiu muito, né? Então, os valuations estão muito descontados do setor de bancos. O setor de bancos paga dividendos. E dividendos, nesse contexto, é importante. Lembrando que com uma taxa de juros de 2%, a Bolsa brasileira hoje tem um dividend yield, né? Paga, na média, 4% de dividendo. Então, compensa se você pensar, o que vale mais a pena? Você ter um CDI a 2% ou um Banco Itaú a 4%? Né? Sendo que ele está bastante barato. Existe uma visão nossa de que sim, as fintechs causam uma disrupção, mas essa disrupção provavelmente ela é no médio e longo prazo e não no curtíssimo prazo. No curtíssimo prazo a gente tem preocupações com a taxa de juros mais baixa, que reduz o spread, e com as provisões, porque muito tem se empurrado, né? O que acontece? O banco tem uma pessoa que está devendo. Está devendo há 90 dias. Em vez dela provisionar, ela dá prazo para esse devedor. Então, a gente não tem hoje a sensibilidade, ninguém tem a sensibilidade de qual é a real inadimplência dos bancos hoje, porque muitos dos prazos foram estendidos. Então, é o setor que a gente está olhando, tem alguma posição, porque a gente acha que tem dividendos e está relativamente barato e que o efeito está mais no longo prazo. Tá. Um outro setor, aí olhando para a ponta, né, negativa vendida, o que a gente não gosta é o setor de shoppings, né? A gente acha que
o que aconteceu, fazendo um paralelo, eu vou fazer também um paralelo com o setor de bancos, o que aconteceu é que na recuperação de mercado, os shoppings recuperaram uma boa parte, né? Mas é uma história parecida com a de bancos, porque o que acontece? O que o shopping prefere? O shopping prefere que aquele lojista entregue a loja de volta ou que não pague o aluguel, né? Então ela fala assim, não me paga o aluguel se você fica aí. Mas qual é a capacidade financeira desse lojista se sustentar? E o e-commerce traz um grande risco para os shoppings, né? Então, a gente tem uma geração, principalmente uma geração, acho que de 40 para cima, de pessoas que tinham um certo preconceito de comprar na internet, o medo do cartão de crédito, não sei se vai chegar. E o que aconteceu na pandemia de ser obrigado a comprar online vai trazer, na verdade, um volume muito grande para o comércio online em detrimento dos shoppings. Então, a gente acha que não está contemplado exatamente dos preços dos shoppings hoje, alguns mais, outros menos, o cenário desafiador que elas vão enfrentar pela frente. Então, shopping é um setor que a gente está vendido porque a gente não acredita no preço das ações em comparação ao cenário que elas devem enfrentar para frente. Então, esse exemplo de três impactados que a gente não tem posição, um que a gente tem posição comprada e um que a gente tem posição vendida. Tá. Você falou que é um novo, né? A gente está entrando num novo mundo, pelo que eu entendo. A gente tem que olhar, se a gente não perceber essa mudança, a gente pode ver, pode deixar passar oportunidades. Peraí, agora eu perdi aqui. Você acha que esses IPOs, esses follow-ons que você também falou, estão vindo no momento certo? Será que como é que você está analisando esses IPOs que estão vindo? E vocês estão entrando neles? Vocês estão vendo oportunidades? Vocês acham que estão caros? Como é que vocês estão olhando essa onda aí? Porque tem muita coisa acontecendo, né? Tem muitos eventos aí já agendados. Aí é caso a caso, Sandra, porque na verdade a gente está vendo aquela análise fundamentalista que vocês fazem. É o momento certo? Eu acho que do lado das empresas sim o momento certo, porque existe uma demanda latente por pessoas que querem investir na bolsa, né? Também está barato, né? Se você pensar, o custo do crédito também não é muito caro. Mas existe uma janela de oportunidade para quem queria, né? Existe, né? Quando a gente olha na estrutura de capital das empresas, sempre existe uma estrutura ideal entre o quanto é ações, quanto é dívida. Então, existe uma janela de oportunidade para quem não está acessando o mercado de capitais, acessar o mercado de capitais via ações. A gente está olhando muito seletivamente, por quê? Porque existem histórias que, sim, estão, na verdade, vindo nessa onda com valuations e com preços muito esticados. Então, a gente precisa olhar caso a caso. Se você tem no mesmo setor, né, empresas, uma que já está listada em bolsa, que você já conhece o histórico da companhia, você já acompanha há muito tempo, você conhece o management, o estilo de gestão, e uma outra empresa que está vindo ao mercado agora, né? Que obviamente você vai analisar os dados históricos delas, mas que você não conhece o track record, não justifica você pagar o mesmo valuation para as duas. É preferível você investir naquela que você já conhece. Então, na nossa cabeça, justifica você, uma empresa nova que vem ao mercado, ter algum tipo de desconto em relação àquela que você já... sobre condições iguais, né? Condições de temperatura e pressão, empresas iguais, de qualidade igual, deveria ter um desconto. Então, a gente olha sim, a gente não tem preconceito, a gente olha, mas a gente acha que tem bastante oportunidade hoje nas empresas que a gente já conhece a pagar muito caro para uma outra empresa que está vindo ao mercado. Entendi. Tem uma pergunta aqui do Felipe. Quais os produtos que o fundo abrange na carteira, além de ações? Acho que ele está querendo saber se vocês também fazem juros e não, câmbio, a gente só né? faz exclusivamente ações, né?
O fundo, na verdade, ele é um fundo que está categorizado dentro da categoria long bias, né? Por que long bias? Porque, na verdade, ele tem uma flexibilidade para estar posicionado na bolsa. A gente monta posições compradas e posições vendidas. Sempre com essa ótica de gerar retorno. Então, eu vou comprar papéis que eu acredito que vão subir e eu vou vender, ficar vendido, né, em papéis que eu acredito que devam cair ou devam subir muito menos do que as posições compradas que eu tenho. Qual é a exposição ao mercado que o fundo tem? Ele, na verdade, ele é uma resultante do equilíbrio dessas duas forças. Se eu tenho hoje, por exemplo, eu vejo muita oportunidade de ganhar dinheiro nas posições compradas e pouca oportunidade de ganhar dinheiro nas posições vendidas, a carteira acaba ficando mais comprada. Se eu tenho muita opção de ganhar dinheiro nas posições vendidas e na posição comprada, ele acaba ficando mais neutro. Por quê? Porque a gente não quer bater a bolsa. Ele é um fundo que, como o próprio nome diz, ROGAN absoluto, a gente quer entregar retornos absolutos para o investidor. Então, a minha meta de retorno é dar 10% de retorno ao ano, todos os anos, independente da direcionalidade do mercado. E quando a gente olha o histórico do fundo, a gente tem 15 anos de histórico, a gente tem, nestes 15 anos, a gente entregou um retorno que é o dobro da bolsa, com metade da volatilidade da bolsa. Então, sobre uma relação de risco-retorno, ela é muito atrativa. Então, as pessoas me perguntam, ele é um fundo bom para eu investir só quando a bolsa vai subir? Não. Mesmo nos anos que a bolsa caiu, a gente também entregou os retornos absolutos que a gente se propõe dentro dessa estratégia. Mas a gente só faz ações. Posições compradas, posições vendidas. O caixa está em CDI e nem crédito a gente faz. Não faz juros, não faz câmbio, não faz outras classes de ativo que não ações. Tá. Antes da gente passar para eu quero fazer umas perguntas sobre o investidor, o comportamento do investidor, mas eu queria fechar aqui com as posições do fundo. Dá uma visão geral e principalmente o que está em América Latina. Como é que vocês estão posicionados hoje em América Latina? Quais os principais países? Tá ótimo. A gente tem hoje na carteira uma posição comprada, net long, né? Uma posição comprada líquida de 80%. Desses 80%, 20 pontos percentuais, né? 20% vem fora do Brasil. Lembrando que a gente tem essa limitação, né? Ele é um FII do mercado local, então a gente tem uma limitação de 20% fora do Brasil. Né? Esses 20% entram tudo que é América Latina, mas entra, por exemplo, uma XP também, né? Porque a XP está listada em Nova York e o fundo que é local, né? Só pode fazer investimento em ações domésticas, não pode comprar uma XP. Então, nesse limite entra para a gente uma XP. A nossa maior posição do fundo fora de América Latina, aí, considerando todas as posições do fundo, é uma empresa chamada Globan. Globan é uma empresa de tecnologia que foi fundada na Argentina, só que hoje ela é uma empresa global. Né? Apesar de ter sido fundada na Argentina, 95% das receitas da Globan vem do resto do mundo. Só 5% das receitas da Globan são geradas na Argentina. É uma empresa que trabalha em toda a cadeia de digitalização das companhias. Então, desde do planejamento de como eu vou digitalizar a companhia, até a implementação, os sistemas e depois o monitoramento, o acesso ao cliente. E ela tem grandes clientes mundialmente. Então, a Globan foi a primeira empresa que forneceu tecnologia para a Google fora dos escritórios da Google. A Globan, para quem tem filhos e visita a Disney, a Globan foi que faz todos os serviços digitais da Disney. Então, Fast Pass, a pulseirinha Magic Band, aquele aplicativo que você marca o seu lugar na fila, tudo isso foi feito pela Globan. A Globan é fornecedora das maiores empresas de games hoje. Games está crescendo muito. Então, FIFA, quem tem filho homem. O FIFA, quem faz a tecnologia do jogo da FIFA é a Globan. Os bancos americanos, né, os aplicativos dos bancos americanos, JP Morgan, é a Globan que faz. Então, é uma empresa muito global e que está crescendo muito e tem esse know-how de trabalhar em toda a cadeia da regionalização. Eu tive na Globan a primeira vez em 2016,
no escritório da Global em Buenos Aires, e é uma posição que a gente está comprado desde então. Essa posição quintuplicou, né, nesses anos, e a gente continua acreditando nessa posição, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo agora de crescimento de tecnologia nas empresas. Então, é a maior posição que a gente tem hoje na carteira. Legal. A gente tem nesse tema de tecnologia, e-commerce, a gente tem Mercado Livre, como eu comentei, que também é uma posição de fora do Brasil, e a gente tem XP. Então, essas são posições de tema tecnologia que estão fora de Brasil. E a última posição de fora de Brasil que a gente tem é uma posição de México, chama-se Vesta. É uma empresa que se parece com a Brasil Properties, né, brasileira. Ela, na verdade, ela faz aluguel de galpões comerciais no México, mas para empresas americanas. Então, todas as empresas automobilísticas ou de eletroeletrônicos americanas que produzem no México alugam os galpões, que são galpões feitos exclusivamente para essas companhias na fronteira do México. Então, é uma empresa que, apesar de estar no México, depende muito de economia americana e todas as receitas dela são em dólar, porque os aluguéis dessas empresas multinacionais americanas são precificados em dólar. Então, a empresa aqui a gente tem uns 4% na carteira, que está no México, mas tem essa exposição à indústria norte-americana. Então, essas são as posições que a gente tem fora de Brasil. E aí, em Brasil, a gente gosta, comentei, a gente gosta muito de commodities, a gente acha que tem um driver de investimentos de infraestrutura na China que estão crescendo bastante. Então, a principal posição que a gente tem é Vale. E dentro de e-commerce ainda, de tecnologia, a gente continua gostando de Magazine Luiza. E a gente adicionou recentemente, trocou um pouco de Magazine Luiza e Mercado Livre por lojas americanas, que a gente adicionou recentemente na carteira também. Tá. E do lado vendido? Do lado vendido, a gente tem, como eu comentei, malls, né? A gente tem uma posição grande vendida em BR Malls. A gente tem uma posição vendida em Ambev, que está enfrentando um cenário bastante desafiador há algum tempo já, em função de aumento de competitividade das cervejas artesanais, dificuldade em colocar preço, e um cenário bastante desafiador com a pandemia agora, em função de 55% do volume da Ambev em bares e restaurantes. Então, a pandemia trouxe, né, um desafio muito grande para a companhia, e é uma posição que ela não é que ela é horrível, mas ela tende a sofrer mais ou andar menos neste cenário do que todas essas outras empresas que tendem a surfar melhor essa recuperação. Tá. São 2 exemplos de posições vendidas. Vendidas, bacana. Então, hoje, a posição líquida é de 80%? 80%, isso. A posição líquida 80%, ok. Falamos das principais posições. Agora, o que eu queria te perguntar em relação ao investidor, Priscila, a gente está no cenário de juros baixos, a gente está vendo aí como você explicou no começo, que eu achei que foi bem bacana, bem didático, né? Que bolsa também é oferta e demanda. Então, a gente realmente está vendo aí muitos investidores chegando à bolsa pelos IPOs ou por não ter outras alternativas, outras opções, mas existem riscos ainda, o cenário ainda é de adversidades. A gente vai enfrentar volatilidade aí para frente. Como é que vocês estão vendo essa chegada desse investidor que não tem tanto conhecimento? Qual mensagem, o que vocês gostariam aí de dividir com esse investidor? Eu acho que o passo intermediário, né? Eu acho que são duas dicas que eu dou. Na verdade, é muito difícil, e eu tenho muitos amigos, você pode imaginar, se deve acontecer com você também, que falam, que papel eu compro hoje? Né? Aí o que acontece? Você fala, né? Tá bom, compra, né? E aí, né? Mercado Livre ou Globan. Globan, pois é. Né? Mas o que acontece? O mercado financeiro, ele é um mercado dinâmico, né? E as coisas vão mudando, a companhia estava indo numa direção, e não é que para a ação começar a cair ou começar a não andar bem,
não é que ela vai começar a andar mal, basta você ter um desalinhamento de expectativa do mercado. Então, se o mercado está com expectativa aqui, a empresa entrega aqui, a ação vai cair, né? Então, se você não estiver muito perto da empresa e entender o quanto o mercado estima versus o quanto a empresa vai entregar, você pode perder dinheiro. E existem profissionais do mercado, e o Brasil é um país, é um mercado muito farto de gestores sofisticados. O mercado financeiro brasileiro é muito sofisticado, que fazem isso. Então, a primeira recomendação é: começa investindo talvez num fundo, né? Você quer colocar o seu pezinho na bolsa? Começa num fundo. Tenta acompanhar lives como essa, cartas dos gestores, o relatório mensal, para começar a entender do mercado. Esse é o primeiro passo, né? O segundo ponto é saber o quanto alocar da carteira. Então, é difícil. Eu vou sair 100% da poupança e vou colocar 100% na bolsa. Não, mas eu vou comprar um carro daqui a 6 meses ou daqui a um ano. Entender qual é a sua necessidade, né? Qual é o seu horizonte de investimento e começar aos poucos, alocando parcelas do teu recurso na bolsa ou em investimentos mais alternativos. E terceiro produtos, vamos dizer, híbridos, ou que sejam um meio termo, como o nosso fundo, né? O nosso fundo investe em bolsa, mas a gente não está 100% comprado 100% do tempo, né? Vê o que aconteceu. A bolsa ainda está, exemplo desse ano, a bolsa está 10%, 11% para baixo, 12% esse ano. O fundo está 5% para cima. Então, por quê? Porque mesmo nos momentos de queda, a gente protegeu a carteira. Então, esse também é um passo de transição e que também pode compor uma parcela maior da carteira. Você está exposto ao mercado acionário, mas não necessariamente 100% comprado. E com alguém no manche, né? Dizendo, nossa, agora o vento tá vindo de lá, então deixa eu trazer para cá. Ah, não, então eu vou para cá. Então, do que simplesmente você tá... Porque, na verdade, se você compra ações e não acompanha, você tava o manche e tá balançando e você não sabe nem de onde está vindo. Então, você acha que seriam 3 dicas para quem está começando? É importante, né, tanto a diversificação e o horizonte também, né, de médio e longo prazo, porque assim, a gente vê as pessoas achando que vão entrar e vão ter uma super rentabilidade num curto espaço de tempo. Não é assim que funciona, né? Você está aí quanto tempo que, né, trabalhando, eu também aqui, a gente acompanhando os mercados, passando por todos esses desafios, investimento em ações, investimentos que não são ali de renda fixa tradicional, são investimentos de prazo médio e longo, né? Tem que ter esse horizonte. Eu acho que isso é bastante importante também. Eu sempre brinco que os investimentos deviam ser que nem o Waze, né? O Waze trouxe um componente de tirar a ansiedade das pessoas. Pensa quando não tinha o Waze. Você saía do escritório, você ia para uma reunião. Você não sabia que hora você ia chegar, né? Você ficava, ai meu Deus, será que vai dar? Quantos minutos faltam? E você fica, agora o Waze te diz, você vai chegar daqui a 30 minutos, né? Uhum. Então, eu acho que o investimento devia ser assim, um fundo como o nosso, é um fundo long bias, com uma volatilidade de 10%. Para o horizonte de 12 a 18 meses. Então, entenda que você tem que olhar daqui a 12 meses. Não fica olhando a cota diariamente. Não fica olhando a cota mensalmente. É para você ter o horizonte de médio e longo prazo. E aí, com esse horizonte, você olha a tua carteira e vê se faz sentido, se você vai aumentar, se você vai mais diminuir. Porque se você ficar olhando, você vai ficar na ansiedade e a chance de você sair e entrar em momentos errados é muito maior. Isso. Tem uma coisa aqui, precisa entregar independente... precisa entregar, quem foi que mandou aqui? André Baroni, precisa entregar resultado sempre, independente do momento econômico. Parabéns pelo fundo. Obrigada, André. Então, o fundo está disponível lá na plataforma da Hora, mas tem várias informações e qualquer coisa também. A gente tem acesso ali a Priscila. Priscila, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para a gente finalizar aqui a nossa live? Eu acho que assim, eu até fiz um post essa semana falando sobre isso. Assim, a gente falou um pouquinho da discussão das CPFs na Bolsa, né?
A gente tinha, durante muitos anos, 700 mil CPFs cadastrados na Bolsa, e a gente vem, né, nos últimos 2 anos, num processo de aumento dos números de CPFs, e a gente está próximo de 2,5 milhões, e teve uma grande elevação nesse número nos últimos 6 meses. Mas a gente está falando de 2,5 milhões de CPFs num país de 200 milhões de habitantes. Uhum. Sabendo que esse número até pode ser menor, porque o cálculo que a CVM faz é o número de CPFs cadastrado em corretoras. Então, se aquela pessoa tinha uma conta no Bradesco, operava no Bradesco e abriu a conta na Orma, que esse movimento aconteceu, os investidores migraram para plataformas digitais. Ele está sendo contado 2 vezes. Então, é bem possível que esse número seja bem menor do que 2,5 milhões. Ok, é uma tendência. Quando a gente olha um mercado desenvolvido como os Estados Unidos, né, para te dar um número, a população adulta dos Estados Unidos tem hoje 55% da população adulta dos Estados Unidos opera em bolsa. Esse número, em 2007, chegou a 65%. A gente está falando hoje de Brasil algo próximo a 1%, e a gente está falando, né, de um mercado desenvolvido, sofisticado, que tem taxa de juros baixa e de 50% dos adultos investindo em bolsa, 55% dos adultos. Então, eu acho que esse é só o começo de um processo de democratização dos investimentos, de sofisticação dos investidores e de aumento dos investidores, aumento dos veículos em bolsa. Então, acho que a gente tem um longo ciclo pela frente. Então, a dica que eu deixo é olhar com cuidado e começar a colocar o pezinho. Coloca o pezinho no fundo, né? Começa a ouvir, começa a entender. Porque essa é uma tendência sem volta, né? Com 2% de taxa de juros, não tem jeito, né? Exatamente. Vai ter que diversificar, vai ter que sair da zona de conforto. Total. Priscila, muito obrigada. Me coloco à disposição para vocês precisarem. A gente está no nosso perfil no Instagram é @rogan.investimentos. A gente está num movimento de mensalmente podcasts e fazer os relatórios também de forma visual, mostrando as apresentações. E a gente está fazendo também uma ferramenta legal para quem está começando de tentar também democratizar os investimentos. Então, a gente está colocando toda semana um termo que às vezes é um jargão de mercado financeiro, EBITDA, ROI, que o investidor que está começando não sabe exatamente o que é. Então, a gente está tentando trazer também um conteúdo útil de ajudar os investidores a explicar de forma simples o que são esses termos, que os jargões, que os analistas, os gestores acabam falando. Então, tentar ajudar um pouquinho dessa forma. Repete de novo qual é o perfil? @rogan.investimentos. Rogan com H. Rogan. Igual o nome do fundo ali, né? Investimentos, isso. Rogan.investimentos. Bacana. Priscila, novamente, muito obrigada. Sucesso. Se cuida. E a gente volta a marcar uma live em breve, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada, Sandra. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.